queridos amigos telespectadores, é com alegria que colocamos no ar mais um programa O Lenho Verde. O programa O Lenho Verde é um espaço para o espiritismo na televisão, um espaço para que nós espíritas possamos levar a você, telespectador, a linda doutrina dos espíritos codificada por Allan Kardec. Nesse espaço teremos muitos convidados que são pessoas que se dedicam a levar a boa palavra de Jesus. Pessoas que estudam, que compreendem, que entendem e que sabem que é importante demais levar a doutrina espírita a todos os lugares, a todos os corações. O convidado da semana é o nosso irmão Tony. Tony, que bom que você venha, seja bem-vindo ao programa. O Tony é um professor, trabalhador da doutrina, trabalha no Lar Espírita Maria de Nazaré em Araquari e também dá palestras em nossa casa, trabalha no passe e adorou o convite, pois poderá levar a boa palavra de uma maneira bem didática como professor, né, Tony? Vamos tentar. Tony, nós começamos, na semana passada estávamos aqui com a Amanda, no capítulo 20, falando sobre a mediunidade gratuita. E hoje nós selecionamos o capítulo 2 para que você pudesse nos trazer o que tem no reino de Deus. Por que o reino de Deus é algo tão importante para estar no Evangelho? Boa noite, Oceane. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Como você falou, realmente eu vou falar um pouquinho sobre o capítulo 2, que tem como título O meu reino não é deste mundo. Eu vou começar com uma pequena história. Essa história, inclusive, é de autoria de Marcos Falcão. Dois amigos se encontraram e conversavam, quando um deles disse: eu tenho duas notícias para lhe dar, uma boa e uma ruim. Qual você quer ouvir primeiro? E claro, o seu amigo respondeu: a notícia boa. A notícia boa é que um grande amigo seu morreu. Ele se assustou e: como assim morreu? Um grande amigo meu. Essa é a notícia boa? Sim. E ele morreu para te salvar. Não estou entendendo o que você está me falando. Desse jeito, qual será a notícia ruim? Bom, a notícia ruim é que se você não acreditar no que eu estou lhe falando, você será condenado. Eu? Condenado? Explica melhor essa história aí. Sim. O amigo que morreu, ele se chama Jesus Cristo. Ele morreu há muitos anos atrás, crucificado. E antes de morrer, ele falou para você não se preocupar, pois com a sua morte, ele garantiria a vida para todos aqueles que acreditassem nele. O rapaz ficou sem saber o que fazer, ficou com o coração apertado e sem saber o que falar, simplesmente saiu correndo e foi embora. Nesse capítulo, Pilatos chama Jesus e pergunta para ele: tu és o rei dos judeus? E Jesus responde: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, com certeza os ministros haviam de combater e não deixariam que eu fosse entregue aos judeus. Por agora, meu reino não é deste mundo. Pilatos então fez uma nova pergunta: tu és o rei? E Jesus responde: tu dizes que eu sou o rei. Não nasci e nem vim a este mundo, senão para dar o testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Com todo esse conteúdo dos ensinamentos de Jesus,
que é sobre a vida após a morte, a morte do nosso corpo físico, do nosso corpo material, e esta vida após a morte, essa não tem fim. E Jesus, ele procura, de uma maneira simples, nos ensinarmos, dar para nós uma direção de como chegar ao reino dos céus. Para nós chegarmos a esse reino dos céus, ao reino de Deus, que é um reino que não existe maldade, que é um reino que é pura bondade, temos então que trabalhar, cada um de nós tem que trabalhar dois potenciais, que seria o intelectual e o moral. O potencial intelectual seria ter a sabedoria de entender e colocar em prática todos os ensinamentos do nosso mestre. E o potencial moral, desenvolver aquela semente que está dentro de cada um de nós, que é a semente do amor. A semente do amor. Imaginem, só imaginem, um lugar onde todos se amam. Seria muito bom. Um lugar onde todos trabalhassem buscando a paz, buscando o bem. Além de bom, seria fantástico. Aliás, Jesus nos disse: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles será o reino de Deus. Com essas mensagens, Deus quer simplesmente que nós consigamos caminhar no caminho do bem, agir e trilhar sempre no caminho do bem. Esse é um dos grandes pontos desse reino, para a gente chegar nesse reino de Deus. Há mais ou menos 2000 anos atrás, para ser mais exato, 2016 anos atrás, quando Jesus estava aqui, ele não foi compreendido. O povo daquela época, eles esperavam por um Salvador da pátria, alguém que os salvasse do domínio romano. Eles não queriam um Messias, eles queriam um Salvador. Nos dias de hoje, nos dias atuais, muitas pessoas ainda não conseguiram entender o reino de Deus, não conseguiram enxergar o reino de Deus. Eles têm essa dificuldade. Por quê? Porque estão totalmente ligados aos valores materiais, os valores materiais aqui da terra. Eles estão apegados, muito apegados a esses bens. E não é fácil você separar isto. Nós temos que nos entender que nós não somos daqui. Nós estamos aqui apenas de passagem. Assim como o próprio Jesus estava de passagem, guardado as suas devidas proporções, é claro, né? Mas estava aqui apenas de passagem. Mas nós temos uma finalidade. Temos uma finalidade e nós não viemos aqui na Terra simplesmente para passear. Nós não viemos aqui na Terra para curtir a vida numa boa. Nós temos uma finalidade. E esta finalidade é justamente aprender a amar. E o divulgador, e o maior divulgador do amor foi exatamente Jesus Cristo. Quando Jesus nos fala, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles será o reino de Deus, bem-aventurado os que choram, porque serão consolados,
Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque receberão fartura. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quando Jesus nos traz esse manual, essa cartilha, ou melhor, esse Novo Testamento, ele quer justamente que nós conseguimos chegar ao reino do Pai Celestial. E Jesus, ele é direto. Jesus, ele é enfático nas coisas que ele fala. Por exemplo, quando ele diz, escutar a minha palavra e colocar em prática. Veja bem, não é só apenas entender a palavra dele, não é só apenas acreditar naquilo que ele fala, não é compreender os seus ensinamentos, é colocar em prática. Se nós conseguirmos colocarmos em prática toda a palavra, nós estamos comparando a um homem prudente, a um homem que consegue solidificar a sua casa sobre a rocha. Então, esse é o maior legado, digamos assim, do nosso mestre. Uma outra frase que eu acho muito interessante é quando ele diz: eu sou o caminho da verdade e da vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Mas quando ele fala isso, não é que tem que ir pela pessoa de Jesus, não. É simplesmente pelos seus ensinamentos. É o que ele nos ensina. E muitas pessoas, infelizmente, não conseguem interpretar esta frase. Então, Deus ele nos faz um convite para atuarmos cada dia aqui na Terra, para conseguirmos alcançar sempre a alegria do plano espiritual. É muito profundo isso, né? Porque quando você está falando que é como se Jesus usava um vocabulário necessário para a época. Para a época. Então é claro que ele falava em reinos. Talvez nos dias de hoje ele falaria em nação, ele falaria em países, né? Porque ele usava isso. Então ele está trazendo para nós de uma maneira tão bonita, aonde o reino de Deus era aquilo que Jesus estava dizendo, que era o Sermão do Monte, né? As bem-aventuranças. Então, para alcançar o reino de Deus, né? O Evangelho está nos dizendo, Jesus está nos dizendo, siga essas instruções. E Tony, esse reino, para que as pessoas tenham certeza, ele é um reino físico ou ele é um reino espiritual? Ele é um reino totalmente espiritual. Mas o que eu acho interessante é que, assim, se nós seguirmos todos esses ensinamentos que Jesus nos deixou, se nós conseguirmos plantar todas essas sementes do amor, do perdão, nós vamos conseguir, de uma certa forma, transformar o nosso mundo, transformar a Terra num mundo melhor. E quem sabe, fazendo essa transformação, também não chegaremos ao reino de Deus aqui na Terra.
Fica uma proposta, né? Fica uma proposta. Porque eles herdarão a terra, né? Para que realmente todos trabalhem nesse sentido. Né? Seria uma transformação moral, assim, da humanidade? Seria uma transformação totalmente moral da humanidade. E principalmente, como eu já falei anteriormente, plantar aquela sementinha do amor em cada um de nós. Esse é o maior legado dele. Ser e não ter. O nosso problema hoje é que nós damos muito valor aos bens materiais, ou seja, não estou querendo que vocês joguem fora o que vocês têm, que vocês conquistaram, não. Mas é não colocar o ter acima do ser, e sim o ser acima do ter, ou seja, a parte espiritual. É isso que realmente vai nos levar ao reino de Deus. Tony, você está colocando justamente o que a gente sempre coloca aqui na doutrina, e sempre aqui no programa Linho Verde nós temos ressaltado isso com os nossos convidados. Os nossos convidados todos ressaltam isso. Isso significa que é um estudo da doutrina vindo à tona. Jesus ressaltou isso. Então nós que estamos aqui estudando a doutrina e levando a você, telespectador, nós temos que levar aquilo que ele ensinou e não aquilo que nós achamos. Como o Tony acabou de dizer, não é para você jogar fora os teus teres. Trabalhe para conquistar os teus teres. Você quer as suas coisas, trabalhe para isso, mas não se apegue a isso e não dê mais valor a isso do que um amigo, do que um parente, né? Como você falou, nós podemos começar de uma forma bem simples, aplicando a caridade. De uma forma bem simples. Porque muitas pessoas pensam, falam em caridade, já pensam em dar dinheiro. Ótimo, se você tem condições de dar dinheiro, muito bom. Mas vamos começar a caridade de uma maneira simples, de uma forma simples. Começando, por exemplo, levando um abraço fraterno aos nossos idosos que se encontram em asilos. Podemos fazer a caridade levando um sorriso verdadeiro para as crianças que estão em hospitais, nos abrigos. Podemos fazer a caridade de uma forma simples, sendo gentil, sendo educado, cumprimentando as pessoas. Então podemos fazer a caridade de várias maneiras, sem precisar dar dinheiro. Volto a dizer, se você puder dar também, é bom, as pessoas também gostam, precisam, né, para sobreviver. Então, isso é fazer a caridade. Lembrando aqui que muitas são as citações de Jesus sobre o reino de Deus é semelhante, né? Ele estava tentando nos dizer, né, Tony, que o reino de Deus não é aqui, mas que dá para a gente viver nesse reino. Uhum. Dá exatamente para a gente viver. Se nós conseguirmos, como eu falei anteriormente, um lugar onde todos se amam. Parece um pouco utópico, principalmente se a gente pensar nos dias de hoje. Mas dá para fazer, tem como fazer, tem como nós nos amarmos. Eu não preciso brigar com o meu vizinho, eu posso conversar com ele amigavelmente e resolvermos os nossos problemas de uma forma amigável. Então dá para fazer esse reino aqui na Terra. Até porque quando Jesus diz que o reino de Deus está dentro de nós, ele está dizendo que quando a gente se comportar assim, nós seremos compatíveis com esse reino? Com certeza. Teremos totalmente essa, vamos dizer, igualdade. Conseguiremos participar desse reino sem problema algum. Eu vi um artigo esses dias na internet que as pessoas gostam muito de comparar os países, né, da Europa com o Brasil. E aí as pessoas, na Europa o prefeito anda de bicicleta, na Suíça o vereador ele paga suas despesas e mora num apartamento do Estado. Então, às vezes nós vemos assim, poxa, que bacana se isso fosse aqui também. Mas, na verdade, precisa-se que o coletivo mude, não é isso? Totalmente. Então, nós já vemos o quê? Que alguns lugares têm um senso de justiça diferente do nosso. E que a gente até estranha, mas acha bonito.
E que Jesus nos traz uma proposta dizendo que o reino dos céus é para aqueles que amam. Então, se queremos viver lá, né, Tony? Completando, inclusive hoje, quando eu estava vindo para cá, eu recebi também uma mensagem que eu achei bem interessante, já que você tocou nesse assunto, eu não iria falar nisso, mas um juiz lá da Suécia, também lá, eles recebem o salário deles, e com o salário deles, eles pagam toda a sua moradia, né? Eles não precisam de auxílio moradia, né? Então, é justamente isso. As pessoas aqui, nós não estamos acostumados com isso. Nós vemos e falamos, nossa, mas isso existe, porque aqui é diferente. Talvez consigamos um dia, né? O Brasil ainda é um país muito novo, jovem, né? Nós temos apenas 500 e poucos anos, então é um país muito novo, então está aprendendo com tudo isso. E vai alcançar, com certeza, patamares bem melhores, com um grau de entendimento bem maior. E bem no início da sua colocação, você disse que a frase de Jesus, né? Os meus ministros lutariam para que eu não fosse entregue. Então você veja que no reino de Deus, a justiça é soberana. Você veja. Então eu queria comentar contigo, para que a gente pudesse falar um pouquinho para o pessoal de casa, sobre a realeza de Jesus. Né? É tão importante assim no plano espiritual os títulos? Bom, veja bem, o próprio Jesus, ele não se considera rei. Ele mesmo fala para Pilatos que eles estão dizendo que ele é rei. Então, você tem o rei que é posto e aquele rei que é nato. E Jesus era um rei nato. Ele já nasceu com essa soberania, mas em momento algum ele se considerava o rei. Ele vinha com os seus ensinamentos colocar isso para todas as pessoas que estavam ao seu redor. Ele nunca se julgou o rei. Tanto é que ele disse que o reino dele não é deste mundo. Então, eu vejo muito por aí. Ele era um rei nato. Ele nasceu com esse reinado, mas sem mostrar para as pessoas que era o rei. Mais uma vez demonstrando que no reino de Deus não é importante os títulos. Nós corremos tanto atrás disso, né? Nós queremos ter isso, nós queremos ter aquilo. Gente, não é a questão assim, eu vou estudar para ter um mestrado, eu vou estudar para ter um doutorado. Não é essa a questão que nós estamos falando. Nós estamos falando daquelas pessoas que querem muito aparecer e não são. E o que o Tony acabou de dizer é aquele que é e pronto. Porque ele é. Não precisa colocar título nele. Não precisa colocar uma coroa. Mas para nós, Jesus era um rei. Porque ele era soberano, ele era justo, ele era bom. É isso que nós temos que enxergar no rei. O rei é aquele que cuida das suas pessoas, cuida dos seus reinos, cuida de todos. Esse é o verdadeiro rei. Não é egoísta. E então nós vemos em Jesus uma realeza que para nós seria identificável. Agora, para Jesus isso não tinha importância. Não tinha importância. Tanto é que ele lava os pés dos apóstolos. Lava os pés dos apóstolos. E eu acho, vamos dizer assim, é muito legal, né, você estudar essa parte do Mestre Jesus. Se você olhar ele como pessoa, simplesmente como uma pessoa como nós, não que eu queira me igualar a ele, né? Mas assim, se olharmos ele como uma pessoa, como um homem, como um ser humano, ele era fantástico. Às vezes, eu vou confessar isso, às vezes é difícil a gente acreditar em tudo que acontecia com ele, como ele diz, né, que levou um tapa na face direita, dê a outra face esquerda, porque é difícil para nós fazermos isso. E ele estava num patamar tão alto que para ele aquilo ali não era nada. Era simples. Era simples. Era comum. Uma coisa simples. Isso quer dizer que mas é porque assim, no reino dele isso nem acontece, né, de um agredir o outro. Mas no reino celeste, divino e celeste, como a doutrina nos ensina,
É comum você entender que o outro está num momento ruim e que acabou te agredindo. Veja quão rico é o Evangelho de Jesus. E Tony, para que a gente consiga, para que o público de casa consiga entender, esse reino, ele é acessível a nós? Sim, totalmente acessível. Basta nós trabalharmos para isso. Cada um de nós trabalharmos para que consigamos chegar nesse reino. É difícil? É difícil. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Nós somos espíritos imperfeitos. Então é difícil, mas não é impossível. Impossível eu tenho certeza que não é. A caminhada é dura, é árdua, nós vamos encontrar muitos obstáculos pela frente, mas temos que atravessar esses obstáculos e chegar aonde nós realmente queremos chegar, que é no reino de Deus. E Ele quer que a gente vá para lá. Sabe por quê? Porque senão Ele não vinha aqui nos ensinar, né, Tony? Com tanto amor, tanta dedicação. Tony, nós tínhamos muito para falar. Espero que você aceite o nosso convite de voltar aqui no programa. Com certeza voltarei, sim. Você é uma simpatia, uma pessoa que estuda para levar a boa palavra, e isso nos faz muito bem. Obrigada, querido. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos os nossos telespectadores. Pessoal, fiquemos todos com a paz de Jesus.